Bem-vindo ao canal. Parece um filme. Inscreva-se. Dada a natureza do trabalho, não é surpresa que a segurança do aeroporto esteja sempre se deparando com algumas situações verdadeiramente chocantes. Quando você considera o número absoluto de pistas que existem e a grande quantidade de pessoas em cada fila sendo escaneadas, parece inevitável que algumas coisas peculiares sejam encontradas. Do mais engraçado ao mais assustador, passando pelas coisas mais estranhas e bizarras já vistas, aqui estão as 20 coisas mais loucas encontradas em aeroportos. Número 20. O encontro com a lagosta. Em 2017, um oficial da TSA, no aeroporto Logan de Boston, se deparou com uma cena incomum. Uma grande lagosta viva foi encontrada em uma mala despachada. Por mais estranho que possa parecer, a TSA permite o transporte de lagostas tanto em bagagens de mão quanto em bagagens despachadas, uma prática comum na Nova Inglaterra. Para evitar acidentes, a lagosta foi cuidadosamente amarrada para impedir beliscões e colocada em um recipiente refrigerado, garantindo que permanecesse fresca durante a viagem. Essas situações mostram o caráter único e, muitas vezes, divertido dos desafios enfrentados pelos agentes de segurança aeroportuária, provando que nem todas as surpresas são negativas. Número 19. O filhote de tigre. Em Bangkok, um incidente extraordinário ocorreu quando a segurança do aeroporto encontrou um filhote de tigre sedado escondido entre bichos de pelúcia dentro de uma mala. Inicialmente, a bagagem parecia conter apenas brinquedos de pelúcia destinados a uma organização sem fins lucrativos, mas a descoberta surpreendeu tanto as autoridades quanto o público. O filhote foi resgatado imediatamente e o contrabandista foi preso. A pessoa estava a caminho do Irã, onde se suspeitava que o tigre seria vendido ilegalmente. Este caso evidencia até onde alguns indivíduos vão para traficar animais exóticos, destacando tanto os riscos envolvidos quanto a importância de medidas rigorosas de segurança e vigilância. Número 18. A mala guarda-roupa. Uma história angustiante vinda da Espanha envolve um pai que tentou reunir-se com seu filho de 8 anos utilizando um método ilegal e extremamente perigoso. Para trazer o menino ao país, ele pagou contrabandistas que esconderam a criança dentro de uma mala. A segurança do aeroporto descobriu rapidamente o menino e garantiu sua proteção. O pai enfrentou graves consequências legais por suas ações, quase sendo preso. Ele e o filho alegaram não saber exatamente os métodos empregados pelos contrabandistas. Este caso é um aviso dos graves riscos e das consequências associadas ao tráfico humano ilegal, evidenciando os perigos de tais práticas desesperadas. Número 17. O esconderijo de dinheiro sorrateiro. Em Nova Delhi, uma tentativa engenhosa, mas mal sucedida, de contrabandear dinheiro para fora do país foi descoberta. O método utilizado envolvia esconder notas de dinheiro enroladas dentro de itens alimentares comuns, como biscoitos e amendoins, na tentativa de evitar detecção ao disfarçar o dinheiro como itens do dia a dia. Apesar da criatividade do plano, ele não passou despercebido pela segurança do aeroporto. As razões exatas por trás dessa tentativa de contrabando permanecem obscuras, mas geralmente esses esquemas são motivados por interesses financeiros e não por intenções altruístas. Esse incidente ressalta as estratégias criativas, embora equivocadas, que algumas pessoas utilizam para driblar a segurança e a importância da vigilância constante para frustrar tais ações. Número 16. A carga inesperada. Em 2020, no aeroporto de Dallas, funcionários da TSA tiveram uma descoberta perturbadora durante uma inspeção de bagagem de rotina. Dentro de uma mala, foram encontrados vários pássaros mortos. O proprietário alegou que os pássaros seriam usados como comida para gatos, uma explicação questionável que gerou desconfiança. A situação tornou-se ainda mais séria ao descobrir que o indivíduo havia trazido os pássaros da China, levantando preocupações sobre o vírus da gripe aviária, que representa riscos significativos para humanos e animais. Diante do aumento das preocupações sanitárias, em 2020, a TSA tomou a decisão de incinerar as aves, evitando qualquer possibilidade de propagação de doenças. Este caso destaca a importância de rigorosas medidas de segurança para proteger a saúde pública e a necessidade de declarações precisas em situações como essa. Número 15. O felino surpresa. Em
Em uma reviravolta inusitada, funcionários da TSA utilizaram uma máquina de raio-x para inspecionar uma bagagem e ficaram surpresos ao encontrar um gato dentro da mala. A descoberta, além de inesperada, levantou preocupações, especialmente após incidentes anteriores envolvendo animais. O viajante alegou não ter ideia de como o gato foi parar na bagagem, mas, ao contatar o verdadeiro dono do animal, que morava no mesmo prédio do passageiro, a situação ficou mais clara. O gato, conhecido por explorar caixas e malas, havia se escondido inadvertidamente na bagagem. Apesar do susto inicial e das possíveis complicações, nenhuma acusação foi feita, e o gato foi devolvido em segurança ao seu dono. Esse episódio demonstra a natureza peculiar e, às vezes, divertida dos contratempos em viagens. Durante uma triagem de segurança em 2021 no aeroporto Bradley, agentes da TSA fizeram uma descoberta inusitada: uma arma de choque disfarçada de batom acompanhada de balas calibre 38. Enquanto munições são estritamente proibidas em bagagens de mão, armas de choque são permitidas apenas sob condições rigorosas, como serem armazenadas de forma a evitar uso acidental. No entanto, o fato de a arma ser disfarçada como um batom adicionou uma camada extra de mistério ao caso, levantando dúvidas sobre a intenção por trás dessa escolha peculiar. A combinação de uma arma de choque e balas na mesma bagagem tornou esse encontro não apenas incomum, mas também memorável para a segurança aeroportuária. Número 13. O contrabando de pássaros. Em um incidente inusitado de 2021 em Nova York, um homem foi preso tentando contrabandear 35 pássaros canouros vivos escondidos dentro de rolos de cabelo presos à sua roupa. Embora engenhosa, a estratégia era arriscada, especialmente devido ao chilrear natural dos pássaros, que poderia facilmente atrair atenção. O homem revelou às autoridades que havia recebido $500 adiantados e receberia mais 2.500 após entregar os pássaros, destacando o alto valor atribuído a essas aves. A motivação estava ligada ao lucrativo universo dos concursos de pássaros, onde vencedores podem ganhar até $10.000. Essa história ilustra até onde alguns vão para explorar o mercado de competições, transformando o caso em um memorável exemplo de contrabando. Número 12. Munição escondida em barra de desodorante. Em 2021, a TSA divulgou uma lista com alguns dos itens mais incomuns descobertos na segurança dos aeroportos. Um dos achados mais intrigantes ocorreu no Aeroporto Internacional de Atlantic City, onde agentes de segurança encontraram 6 balas escondidas dentro de uma barra de desodorante. Embora a tentativa de camuflar as munições fosse criativa, foi facilmente frustrada pelas máquinas de raio-x da TSA. A questão que surge é: por que esconder balas de maneira tão não convencional? A resposta mais provável é uma tentativa de contornar as regras que proíbem o transporte de munição a bordo de aviões. A situação levanta curiosidade sobre a intenção do indivíduo, que aparentemente procurava burlar as restrições, mas felizmente seu plano foi frustrado. Número 11. A bengala com espada. Entre histórias emocionantes de espionagem e armamento oculto, destaca-se a clássica bengala com espada, uma engenhosa ferramenta que esconde uma lâmina dentro de uma bengala aparentemente comum. No aeroporto Logan, em Boston, um passageiro chamou a atenção da segurança quando sua bengala acionou o detector de metais. Ao inspecionar o objeto, descobriu-se que era, na verdade, uma espada disfarçada. O detalhe curioso é que o viajante alegou desconhecer a existência da lâmina escondida. A bengala foi entregue à TSA e o passageiro pôde seguir viagem. Este caso ilustra as criativas e, às vezes, inusitadas tentativas de contrabando, além de reforçar as sérias consequências de tais ações, ainda que algumas situações acabem arrancando risadas. Número 10. Gravidez falsa para contrabando. Na Colômbia, um método criativo e arriscado de contrabando chamou a atenção. Uma pessoa tentou utilizar uma barriga falsa, simulando uma gravidez, para esconder drogas. A barriga foi cuidadosamente projetada para parecer real, mas ao ser abordada por agentes do aeroporto, levantou suspeitas por estar anormalmente fria e rígida ao toque. Após uma inspeção detalhada, descobriram que o bebê era, na verdade, um compartimento ocultando 2 quilos de cocaína.
Esse método engenhoso, embora impressionante, resultou em graves consequências legais. A pessoa pode enfrentar até 8 anos de prisão, lembrando os extremos a que alguns chegam para tentar burlar a lei. Número 9. Contrabando de lagartos bobtail. Em 2017, um viajante japonês foi multado em $10.000 após as autoridades do aeroporto de Perth, na Austrália, descobrirem um esconderijo de 13 lagartos bobtail vivos em sua mala. Os répteis estavam acondicionados em sacos de algodão, uma tentativa de minimizar o sofrimento durante o transporte. Os lagartos bobtail, também conhecidos como shinglebacks, são nativos da Austrália e altamente valorizados no comércio ilegal de animais exóticos, devido à sua aparência única, com escamas robustas e temperamento relativamente dócil. No mercado negro, cada lagarto pode valer entre $5.000 e $10.000, dependendo de fatores como saúde, tamanho e coloração. Apesar de estarem vivos no momento do resgate, os animais apresentavam sinais de estresse devido às condições precárias de transporte. O confinamento em um espaço apertado poderia ter causado graves danos ou até a morte, caso não fossem encontrados a tempo. Casos como este ressaltam os impactos devastadores do tráfico de vida selvagem, que afeta não só os animais, mas também os ecossistemas. Combater esse mercado exige uma abordagem global, com a aplicação rigorosa de leis, como a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres e o aumento da conscientização pública para reduzir a demanda por animais exóticos. Neste caso, o resgate dos lagartos foi uma pequena vitória, enquanto a multa imposta ao contrabandista demonstra a gravidade dos crimes contra a vida selvagem e a importância de proteger espécies ameaçadas da exploração. Número 8. Contrabando dentro de um colchão. Em 2019, um caso peculiar chamou a atenção na Espanha, onde agentes de controle de fronteira interceptaram uma tentativa incomum de contrabando humano. 2 homens foram encontrados escondidos dentro de um colchão, um método engenhoso, porém ineficaz, que não conseguiu escapar da detecção. Esse incidente foi parte de uma operação conduzida por traficantes conhecidos como coiotes, que lucram com o transporte ilegal de pessoas através de fronteiras. Apesar da natureza improvável do esconderijo, os homens não precisaram de atendimento médico após serem descobertos. Este caso destaca os extremos a que os contrabandistas recorrem para realizar suas operações, expondo as vítimas a condições precárias e perigosas. Ele também reforça a importância da vigilância contínua nas fronteiras, já que falhas na segurança podem facilitar atividades ilegais e situações potencialmente perigosas. O tráfico humano permanece um problema global crítico, exigindo esforços conjuntos entre nações para combater essas redes e proteger os direitos e a segurança dos indivíduos envolvidos. Número 7. O contrabando na manteiga de amendoim. No Aeroporto Internacional de Pittsburgh, um caso curioso surpreendeu agentes da TSA. Durante uma verificação de bagagem de rotina, um pote de manteiga de amendoim acionou o alarme. Ao abrir o pote, os agentes encontraram 3 latas de vape preenchidas com maconha, habilmente embaladas em plástico. O passageiro alegou que a maconha era para uso medicinal, mas sua tentativa de esconder os produtos dessa forma levantou suspeitas. Apesar da legalidade da maconha medicinal em alguns lugares, tentar passar furtivamente por segurança não é uma abordagem aceitável. Esse incidente serviu como um lembrete de que estratégias engenhosas para burlar a segurança aeroportuária frequentemente levam a complicações legais e não a uma fuga bem-sucedida. Em vez de evitar problemas, o viajante enfrentou sérias consequências legais, reforçando a importância de seguir as normas de transporte. Número 6. Sustos no aeroporto de Newark. Em 2019, o aeroporto de Newark, em Nova Jersey, vivenciou um momento inesperado quando uma cobra de 15 polegadas apareceu durante o processo de triagem da TSA. A presença repentina do réptil gerou alarme entre os passageiros, mas, felizmente, foi logo constatado que a cobra não era venenosa, o que ajudou a acalmar os ânimos. Acredita-se que o animal tenha escapado da bagagem ou mala de mão de um viajante, deslizando despercebido até ser notado por uma jovem. Apesar do susto,
O incidente levantou uma questão maior: o contrabando de répteis. Esses animais podem passar pela segurança sem serem detectados, especialmente quando não carregam itens metálicos que acionem alarmes. A TSA informou que o dono da cobra não deve esperar reaver o animal. Uma decisão prudente considerando os riscos e complicações potenciais envolvidos em transportar espécies como esta. Número 5. Apreensão de drogas na cadeira de rodas. Em 2022, agentes no aeroporto John F. Kennedy descobriram uma tentativa criativa, porém fracassada, de contrabando de drogas. Aproximadamente 28 libras de cocaína foram encontradas escondidas dentro das rodas de uma cadeira de rodas de um passageiro. A descoberta ocorreu quando os agentes notaram que as rodas da cadeira não estavam funcionando corretamente, levantando suspeitas. Um exame de raio-x revelou o conteúdo ilegal, avaliado em quase $500 mil no mercado. O passageiro foi preso e entregue às autoridades de segurança nacional para investigação. Este caso destaca como até os métodos mais engenhosos e aparentemente discretos, como o uso de uma cadeira de rodas, podem ser desmascarados por agentes atentos. Número 4. Contrabando de tartarugas. O tráfico de animais exóticos é um problema persistente e lucrativo, especialmente quando se trata de espécies raras e protegidas. Em 2019, as autoridades nas Filipinas fizeram uma apreensão significativa que revelou a gravidade desse problema. Elas descobriram 1.529 tartarugas vivas que haviam sido cuidadosamente envoltas em fita adesiva e escondidas dentro de malas abandonadas em um aeroporto. As tartarugas contrabandeadas incluíam espécies como a tartaruga estrela, tartaruga de pata vermelha e sliders vermelhos, todas muito procuradas não apenas por seu apelo exótico, mas também por seu alto valor no mercado negro, com algumas delas avaliadas em mais de $4 mil se vendidas para o comprador certo. Essas malas haviam sido transportadas de Hong Kong e foram abandonadas em um aeroporto nas Filipinas, possivelmente devido ao medo de serem detectadas, ou porque os contrabandistas haviam sido pegos, ou decidiram que seria muito arriscado continuar com o transporte. Esse incidente revela a constante luta contra o tráfico de vida selvagem, que é alimentado pela alta demanda por animais exóticos como animais de estimação. A operação de contrabando geralmente envolve riscos e logística complexos, o que leva redes criminosas a tomar medidas extremas, como esconder animais vivos em malas ou outros compartimentos de voo. Em 2021, outro caso de tráfico de vida selvagem foi registrado, quando traficantes tentaram contrabandear mais de 200 espécies ameaçadas de extinção, incluindo répteis e pássaros, escondidos dentro de compartimentos de bagagem de voos comerciais. Esses incidentes demonstram a necessidade urgente de aumentar a vigilância e melhorar os métodos de inspeção em aeroportos e pontos de fronteira. As consequências para quem é pego contrabandeando animais selvagens podem ser graves, com multas pesadas e sentenças de prisão de até 2 anos nas Filipinas. Isso ocorre para desencorajar esse tipo de crime, mas, devido à demanda constante por animais exóticos, o tráfico de vida selvagem continua a ser um problema significativo. O esforço para combater o tráfico de animais envolve cooperação internacional, melhores treinamentos para a aplicação da lei e campanhas de conscientização pública para reduzir a demanda por animais selvagens ilegais. Número 3. A peruca dourada. Vamos nos aprofundar em um esquema incomum de contrabando que vai além das típicas armas e drogas. Em 2022, um indivíduo da Índia ganhou as manchetes por usar um método nada convencional. Ele tentou contrabandear ouro, escondendo-o sob uma peruca, tentando evitar a detecção no aeroporto. O ouro, com peso aproximado de 686 gramas, foi avaliado em torno de $43 mil, com base nos preços do mercado atual. O motivo por trás dessa tentativa de contrabando não está claro. Poderia ter sido impulsionado por um desejo de capitalizar preços melhores no exterior, ou talvez pelo fato de o ouro ser roubado, precisando ser movido discretamente. A escolha de esconder uma substância tão densa e valiosa em uma peruca parece desconcertante, dado que o ouro é pesado e facilmente detectável. Detectores de metais são projetados para captar qualquer presença de metal, o que torna o ouro praticamente impossível de esconder de forma eficaz. O plano do homem falhou,
já que o pessoal de segurança descobriu rapidamente o ouro escondido. Este caso destaca a realidade de que, mesmo as estratégias mais inventivas de contrabando podem ser frustradas por tecnologias de detecção padrão. Tentativas de contrabando frequentemente usam métodos bizarros, e este caso é apenas um exemplo. Em 2018, um contrabandista tentou transportar diamantes escondidos dentro de uma caixa de chocolates. Os diamantes, envolvidos em um material não metálico e não detectável, foram feitos para se misturar com os chocolates. Apesar da abordagem inovadora, a tentativa foi descoberta quando uma inspeção de rotina sinalizou a densidade irregular da embalagem. Da mesma forma, em 2019, as autoridades interceptaram uma remessa, onde pedras preciosas estavam escondidas dentro das solas de sapatos. As pedras preciosas estavam embutidas nos calçados, um método que visava contornar inspeções convencionais. A tentativa foi descoberta devido a uma anomalia detectada durante uma varredura de raio-x de rotina. Esses exemplos destacam a criatividade e persistência dos contrabandistas que buscam continuamente novos métodos para contornar a segurança. Eles também refletem os esforços contínuos das autoridades para adaptar e melhorar suas técnicas de detecção, seja através de tecnologias avançadas de imagem ou inspeções manuais minuciosas. As agências se esforçam para ficar um passo à frente dessas táticas de contrabando em evolução. Número 2. Drogas nos calçados. O contrabando de drogas continua a evoluir, com traficantes constantemente inventando novos métodos para contornar a segurança. Em Mumbai, uma tentativa inteligente, mas mal sucedida, de contrabandear cocaína através do aeroporto foi descoberta em 2022. As autoridades receberam uma dica. Com um alerta elevado, realizaram uma minuciosa pesquisa nos passageiros que chegavam. Eles descobriram uma mulher com cocaína escondida não apenas em seus sapatos, mas também em suas bolsas. A estratégia por trás de esconder drogas nos sapatos era evitar a detecção, colocando as substâncias em locais onde poucos pensariam em procurar. Embora esse método fosse inventivo, ao esconder as drogas em áreas que não são imediatamente examinadas durante uma pesquisa, ele acabou falhando. A cocaína não foi a única substância encontrada de forma não convencional. Por exemplo, em 2019, uma tentativa semelhante envolveu traficantes usando barras de sabão ocas para esconder heroína. As barras de sabão foram meticulosamente elaboradas para se assemelhar a produtos de higiene comuns, tornando-as menos propensas a levantar suspeitas. No entanto, quando os funcionários da alfândega tomaram conhecimento desse método, eles aumentaram o escrutínio sobre itens de cuidados pessoais, o que levou a várias prisões. Outro caso notável envolveu contrabandistas que usaram tecnologia sofisticada para esconder drogas no forro da roupa. Neste caso, as drogas foram incorporadas em jaquetas personalizadas, equipadas com compartimentos ocultos, projetados para ignorar os métodos de detecção padrão. Apesar de sua engenhosidade, os traficantes foram capturados devido a uma mudança de rotina nos procedimentos de varredura, que permitiram à segurança pessoal detectar anomalias na densidade da roupa. Esses casos ilustram o desafio contínuo da segurança aeroportuária em ficar à frente de táticas de contrabando em constante mudança. O pessoal de segurança deve adaptar continuamente seus métodos a novos métodos de ocultação, muitas vezes exigindo tecnologia avançada e melhor treinamento na detecção de drogas ocultas em sapatos e outros lugares não convencionais. Número 1. A arma escondida em uma galinha. Aqui está um exemplo selvagem de criatividade em tentativas de contrabando no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, na Flórida. Um viajante recentemente tentou esconder uma arma na segurança, colocando-a dentro de um frango cru. Isso mesmo, uma galinha crua. A arma foi embrulhada em plástico ou papel e, em seguida, cuidadosamente inserida na ave, que deveria atuar como um disfarce. A escolha peculiar provavelmente teve o objetivo de dissuadir o pessoal de segurança de inspecionar o pássaro muito de perto. O pensamento subjacente pode ter sido que ninguém gostaria de lidar com uma galinha crua e, portanto, a arma escondida poderia permanecer indetectável. Apesar da natureza pouco ortodoxa desse método, o compromisso da TSA com a segurança e as inspeções é inabalável. Eles são treinados para lidar e examinar todos os tipos de itens suspeitos, independentemente de quão incomum seja a ocultação. Os agentes de segurança do aeroporto estão bem cientes dos vários truques que indivíduos usam para evitar a detecção e estão equipados para lidar com eles de forma eficaz. Se você está surpreso com o número de pessoas que tentaram passar furtivamente por itens de
segurança? Ou acha que algumas dessas tentativas foram incrivelmente tolas? Você pode pensar em outras histórias para adicionar a esta lista. Nos avise nos comentários abaixo. Até a próxima! Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like e inscreva-se. Valeu!